Legal, vamos lá, valendo. Cadê meus óculos? Tá aqui. Bom, gente, eu havia recomendado para esse encontro a leitura do segundo prefácio, né, o prefácio de 1787, da Crítica da Razão Pura, e a leitura de 2 paginazinhas de um livrinho chamado Os Progressos da Metafísica, né? Esse livrinho ele é interessante porque ele é muito semelhante aos prolegômenos, no sentido de ser uma espécie de resumo do projeto crítico, né? Porque eu sempre insisto nisso, talvez o mais relevante da nossa abordagem do Kant, é claro, né, considerando aquela questão do tempo lógico, do tempo histórico, né, mas considerando que nós estamos 2 séculos à frente, o importante para nós é pensarmos os efeitos, né, os impactos filosóficos, epistemológicos, históricos que a obra do Kant nos proporciona. E aí, nesse sentido, estamos tratando a crítica da razão pura e todo o projeto crítico sob o ponto de vista do tempo histórico, né? Por isso que eu insisto muito nessa questão do projeto crítico, porque ele, e isso é também uma intenção do Kant, ele excedeu as próprias expectativas do Kant. Claro, ele tem a intenção de fundamentar uma perspectiva, um paradigma crítico para a fundação de uma metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. Não é isso que acontece, mas outras coisas acontecem. Então, daí surge o hegelianismo, daí surge o neocantismo, as escolas historicistas, um impacto importante no weberianismo, enfim. Eu defendo que dentro do marxismo também, então tem vários desdobramentos, né? Até mesmo, eu tenho alguns textos mapeando uma origem kantiana para os pós-modernos, para o estruturalismo, né? Por exemplo, no pensamento do Rancière, do Lyotard, desses caras todos, né? Enfim, daí aquele corte que nós fizemos no encontro passado de uma filosofia pré- e pós-kantiana, né? Tal como nós situamos Sócrates. E aí, nesse sentido, textos como Os Progressos da Metafísica, ou Os Prolegômenos, são muito importantes, porque eles são arrazoados, né? Ensaísticos sobre esse projeto, diferentemente da Crítica da Razão Pura, em que acontece efetivamente a dedução analítica do processo crítico, né? E aí eu acho que nós poderíamos colocar 3 textos em tela, assim como os 3 grandes textos que apresentam o projeto crítico, os prolegômenos, o segundo prefácio e os progressos da metafísica. Por isso que eu falei dos prolegômenos no primeiro momento, e aí apresentei esses 2. Mas no caso dos progressos da metafísica, tem uma situação interessante, que é a seguinte: o Kant publica a Crítica da Razão Pura em 1781, aí tem lá as críticas, em 1783, 2 anos depois, ele publica os prolegômenos para dar conta de algumas críticas, e depois republica a crítica em 1787. Isso significa dizer que a recepção não foi lá muito boa. E ele ficou, desses 6 anos até a publicação da segunda crítica, meio que lidando com essa repercussão que não foi exatamente das melhores ou que ele esperava, né? Dá para enxergar ali no texto do segundo prefácio que o que ele esperava ali, talvez até com uma certa ingenuidade, é que continuadores iniciassem uma nova leitura da metafísica a partir daqueles paradigmas e não se colocassem numa crítica, de certa maneira, dogmática também ao próprio texto da crítica, né? Então ele não conseguiu gerar a revolução no pensamento que ele gostaria. E aí ele se ocupa lá dos prolegômenos, e depois se ocupa de uma segunda edição da Crítica da Razão Pura, reformando o texto, mexendo aqui, mexendo ali. E aí, em 1788, então 2 anos depois da publicação da segunda edição, a Academia Real de Berlim lança uma espécie de concurso, né, com a seguinte questão: qual é a situação, quais foram os progressos que a metafísica atingiu desde Leibniz e Wolff? Ignorando o Kant completamente, assim. Então,
Então, um concurso para intelectuais e tal, e eles tinham um prazo de 3 anos para enviar suas respostas, né? Outra temporalidade, né? Não é tempo do Twitter, né? Então, os caras vão lá, lançam uma pergunta, dão um prazo de 3 anos para os caras responderem e tal. E também existem, talvez, aspectos geográficos para isso, né? Eu tinha uma noção mais ou menos na minha cabeça de onde que fica Königsberg, né, atual Kaliningrado, mas hoje eu tomei a iniciativa de mapear isso no mapa, assim, né? Então, o Kant morava perto da Lituânia, né? Quase 700 quilômetros de Berlim. Então, isso no século XVIII também, de certa maneira, o colocava numa situação marginal dentro do debate intelectual alemão. Mas ele se lança lá a responder essa pergunta, então ele começa a escrever a resposta dele. Obviamente, é um arrazoado a respeito do projeto crítico, mas ele não termina e nunca publica. Nunca publica, não, nunca entrega, né, para publicação. Aí uns caras lá que eu nunca ouvi falar ganharam e tal, e boa. Né? Mas esse gigantismo que o Kant tem hoje não era, ele não o percebeu em vida, né? Então é uma obra que realmente vai ser lida, mas ela vai ser maturada em silêncio, por assim dizer, né? E vai eclodir efetivamente no idealismo alemão, especialmente a partir de Fichte. Mas ali o Kant ele já coloca alguns elementos importantes. E claro, né, tem um aspecto irritado ali no texto dele, que é basicamente o seguinte, né? Bom, nós estamos falando dos progressos de uma ciência que nós nem sabemos efetivamente se existe. Não é? Então, assim, ele ainda retoma aquela perspectiva que pertence à história da filosofia, de que, olha, aquela história da Écuba, né, da rainha, né, que estava lá no primeiro prefácio que nós abordamos no último encontro. Os filósofos e os metafísicos, eles se atribuem uma importância que é muito provavelmente injusta, irreal, porque eles se baseiam num objeto que sequer pode ser considerado como real, como existente efetivamente. Né? Então é como se fosse um grande processo de alienação, né? Como se houvesse um nicho dentro da alta cultura que vivesse efetivamente num mundo paralelo, que é o mundo da razão pura. Né? E lá no finalzinho do segundo prefácio, ele também vai, isso mostra bem as marcas iluministas do Kant, ele vai trazer uma outra ironia, né, aos grandes filósofos metafísicos e dogmáticos, que é basicamente a seguinte: bom, se eles estão preocupados com os resultados, com os impactos públicos e políticos de uma crítica da razão pura, eles não precisam se preocupar, porque, afinal de contas, para a maioria da humanidade, essas questões jamais foram importantes. Né? O homem comum, ele navega por outras variáveis, por outras questões, e considera até mesmo uma fatuidade ficar discutindo essas sutilezas todas, né? Mas veja, ele está ali fazendo uma crítica especificamente ao controle ideológico que os políticos exerciam até então, né, sobre a atividade intelectual, né? O Kant dá seus recados de maneira bastante habilidosa. Logo em seguida ele vai dizer, bom, mas não podemos, um pouquinho antes, na verdade, ele diz, né, mas não podemos considerar que um conflito continuado dentro da alta cúpula dos filósofos, né, nas discussões mais elevadas, necessariamente levará ao ceticismo, que terá um impacto importante na moral. Né? Então, tem esse jogo, né, essas cifras dentro do texto que a gente precisa mapear, porque da mesma maneira que ele tem um certo rancor, por assim dizer, ou um certo tédio em relação aos grandes filósofos escolásticos e dogmáticos, por um outro lado, ele considera essa dimensão do pensamento absolutamente importante. Né? Por isso que ele se lança a esse projeto crítico. Então, a indicação ali dos progressos da metafísica está um pouco nessa chave, né? Está um pouco nesse registro da situação histórica da recepção da obra dele, do projeto crítico transcendental, e como que isso demora, né, para germinar dentro da intelectualidade alemã por uma série
de razões, né? Wolff e Leibniz continuam sendo as grandes autoridades, né? E é interessante perceber esses movimentos do pensamento também, porque, vejam, nós estamos falando de dois filósofos muito importantes que estão ali na transição do 17 para o 18 e são considerados ainda nos anos 90 do século 18 como as grandes referências da filosofia alemã, mas imediatamente no século 19 um outro paradigma se impõe, que é o do idealismo alemão. Então essas viradas na história do pensamento, elas são abruptas muitas vezes, né? Então existe um elemento subterrâneo, muitas vezes trabalhando, que mesmo a casta de uma academia tão ciosa, tão rigorosa como a berlinense não percebe, né? Então é interessante perceber como que essas movimentações ideológicas elas vão se dando e de uma maneira subterrânea e de repente elas aparecem, né, como uma espécie de revolução no pensamento. Então a reforma kantiana, e ele provavelmente deve ter morrido pensando que ela não foi efetiva, né, que ela não teve o impacto que ele gostaria, estava a pleno vapor ali nos anos 90, né? E a gente vai ver isso provavelmente no quarto encontro, quando falarmos da crítica do Lukács a ele. Ele vai abordar especificamente esse período. Bom, deixa eu voltar aqui para o início das minhas notas. Bom, aqui, aí eu vou pedir licença para vocês, porque hoje eu vou precisar ler um pouco, tá? Agora, indo especificamente para o segundo prefácio, eu entendo que nesse momento, nesse texto, que eu acho que daria perfeitamente bem um bom livrinho, né? Ele vai retomar essa posição bifronte, talvez, né? Não diria contraditória, mas bifronte, de um certo desprezo pela metafísica dogmática, né? Ele se coloca numa posição de vamos superar essa estrutura carcomida da cultura, mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante, tá? E o livro do Lebrun faz isso com maestria. Quando Kant interdita a metafísica, ele faz isso para tentar salvar a metafísica. Então, não se trata simplesmente de... E aí a metafísica, lembrando também, né, é sinônimo aqui de filosofia especulativa, né, ou de filosofia nos seus objetos mais abstratos. Então, quando ele se lança contra a metafísica, o seu grande objetivo é justamente salvar a metafísica, por duas razões básicas. Porque é a metafísica que pode orientar os objetos mais importantes para a razão pura, que são os objetos incondicionados, né, que aí a gente já vai falar dessa diferença lá na frente, mas também tem uma certa resignação frente ao inevitável. A metafísica, ela é absolutamente natural à razão humana. Enquanto houver ser humano, haverá metafísica, né? E aí eu cito aqui um trechinho do segundo prefácio, que está em B14, né? Ele diz o seguinte: o destino não foi até hoje tão favorável que permitisse trilhar o caminho seguro da ciência metafísica, conhecimento especulativo da razão completamente à parte e que se eleva inteiramente acima das lições da experiência, mediante simples conceitos, não como a matemática, aplicando os conceitos à intuição. A gente vai ver ponto a ponto o que significam essas coisas, tá? Devendo, portanto, a razão ser discípula de si própria. Então, veja, como a razão, ela tem pelos seus objetos mais naturais, né, aqueles que não são dados na experiência, ela nunca vai poder recorrer à experiência para conseguir verificar a realidade objetiva desses objetos. Né? Então, a razão, ela pode tratar de objetos da experiência, sim, mas aqueles objetos, por excelência, que a razão trata, e que somente ela pode tratar, eles não são dados na experiência. Portanto, ela não tem a facilidade que a física tem, que é justamente se confrontar com a experiência para saber se aquilo tem realidade objetiva ou não. Então, ela tem que contar consigo própria.
tanto do seu ponto de vista para a checagem da realidade objetiva dos objetos, como do seu ponto de vista da checagem da própria correção das suas deduções. Então, ela é a pedra de toque para a realidade dos objetos que ela mesma propõe para si, e ela também é a pedra de toque da correção dos seus procedimentos para pensar esses objetos, isto é, as regras da lógica. Por isso que ela tem que ser discípula de si mesma, né? E é por isso que é preciso haver uma crítica da razão pura, porque ela, nessa sua majestade, e é isso que faz com que os filósofos se percebam como especiais, né? Na sua majestade, ela está absolutamente sozinha. Enquanto as outras ciências estão lá, né, no mundo profano da experiência, os físicos, os químicos, os biólogos, etc., a razão pura, ela está trabalhando num registro que somente ela pode acessar, porque é ela mesma que desenvolve esses objetos. Bom, mas aí a gente pode pensar, tá, mas ela não poderia simplesmente não trabalhar com esses objetos? Não, isso não é possível. Né? Também é natural a razão, também é absolutamente inevitável que ela pense a respeito desses objetos. Isso é importante, eu vou só sinalizar aqui uma seta de mind map, né? A gente vai precisar, depois vai ser importante a distinção entre pensar e conhecer, tá? Essa distinção é absolutamente fundamental. Bom, ele continua. É, porém, a mais antiga de todas as ciências e subsistiria mesmo que as restantes fossem totalmente subvertidas pela voragem de uma barbárie que tudo aniquilasse. Então, ainda que a humanidade se perdesse numa barbárie absurda, que todas as conquistas da civilização fossem varridas, a metafísica ia continuar ali, como as baratas, né? Elaborando seus objetos totalmente incondicionados e não encontrados na experiência, tá? Aqui tem uma distinção conceitual importante. Esses objetos da metafísica, eles não são encontrados na experiência, mas eles podem e frequentemente são derivados da experiência. Então, é um texto que dá vertigem mesmo, né? Porque, vejam, esses objetos, eles não são encontrados na experiência, mas eles podem e frequentemente são derivados da experiência. Então, aqui a gente tem uma das chaves para entender o que ele chama de sutilezas ou prestidigitações da razão pura. Porque, veja, nós estamos trabalhando ali com os dados da experiência. O que a razão fica fazendo o tempo inteiro é ampliando esses dados da experiência no sentido de uma arquitetônica, no sentido de uma completude lógica. E quando ela avança nesse processo necessário de completude lógica, de uma tentativa de amarração, de doação de sentido para esse conjunto de fenômenos da experiência, aí ela se projeta para um plano para além da experiência. Eu vou voltar a isso também, tá? Mas são coisas que a gente precisa ir demarcando. Por exemplo, se a gente pensar que tudo no mundo, tudo que é passível de ser percebido no mundo, tem um início e tem um fim, né? Tudo tem um início e tem um fim. Qualquer coisa. Esse livro, ele não existia em algum momento, ele passou a existir a partir de determinados processos, esse microfone, esse computador, né? E se tudo também, nessa lógica do início e fim, percorre uma linha no tempo, obviamente, né, de início, desenvolvimento e fim, então é absolutamente necessário que essas coisas estejam encadeadas, né, se a gente for retrocedendo, numa direção que pode nos indicar dois caminhos. Ou essa direção é infinita, isso tudo a partir da experiência, tá? Então, assim, pelas minhas observações empíricas, eu deduzo, olha, a sequência de surgimento e corrupção das coisas me leva, quando eu penso no passado, ou uma direção eterna, e aí as coisas sempre existiram, ou então eu vou ter que supor, sendo isso absurdo, porque é impossível pensar em eternidade, né?
ou eu vou ter que supor que houve um início dessa série causal, dessa constituição das coisas. O que também é absurdo, porque eu vou ter que pensar uma geração a partir do nada, que também é um conceito absurdo. Então, é esse tipo de objeto que a razão cria. Por exemplo, a partir da experiência. Então, veja, mesmo a partir da física, a própria razão pura do físico, se ele não for muito estreito nas suas deduções, né, se ele tiver alguma verve filosófica, necessariamente ele vai incorrer em dois objetos, né? Olha, o mundo é eterno ou o mundo tem um início no tempo, que são dois objetos incondicionados, numênicos, né? Estão para além da experiência possível, mas que são necessariamente pensados. É isso que ele está querendo dizer. A razão pura, ela sempre vai existir. Bom, ainda dentro desse contexto, dessa inevitabilidade da razão, ele vai continuar em B15. Mas por que será então que ainda não se encontrou o caminho seguro da ciência? A metafísica, né? Acaso será ele impossível? De onde provém que a natureza pôs na nossa razão o impulso incansável de procurar esse caminho como um dos seus mais importantes desígnios? Então, vejam, é até um pouco trivial falar isso, mas a metafísica, ela nunca vai cair em descrédito, né? A filosofia especulativa, ela nunca vai desaparecer, né? O grande sucesso, o grande prestígio que a física, que a química, que a biologia, que as ciências empíricas adquirem no século XVIII e no século XIX, jamais poderão botar termo à filosofia. Porque a filosofia é o sintoma de um impulso natural que todo ser humano tem. E é por isso, já que é inevitável, que nós precisamos construir um caminho seguro para essa ciência, tal como foi encontrado pela lógica, pela matemática, pela física. Agora, indo um pouquinho numa perspectiva de tempo histórico, reparem que no texto, o Kant, quando ele fala de via segura da ciência, ele fala da lógica, fala da geometria, fala da física, mas ele não se refere à química e à biologia, exceto numa nota de rodapé, que ele faz uma menção metodológica à química, mas ele não coloca a química dentro dessa estrutura, né? Isso se deve, e a gente vai ver isso lá no quarto encontro com o Lukács, que o Kant, quando ele pensava essa estruturação de via segura da ciência, ele está principalmente pensando na física newtoniana, né, no paradigma mecanicista da física newtoniana. Bom, mais ainda, quão poucos motivos teremos para confiar na nossa razão se, num dos pontos mais importantes do nosso desejo de saber, não só nos abandona, como nos ludibria com miragens, acabando por nos enganar, né? Então, a razão, ela vai gerando essas sínteses arquitetônicas, e aí, de repente, quando nós chegamos e nos deparamos com os conceitos de eternidade ou de universo infinito, ela nos abandona. Ela nos deixa sem nenhum tipo de recurso, né? Olha, mas qual é o conceito, qual é o objeto que eu consigo fazer corresponder à noção de infinito? A razão lava as mãos, fala assim, não tem. Mas é isso aí, viu, cara? É isso, o universo é infinito. Então é isso, né? Por que ela nos leva até esse ponto e nos abandona? Né? Ou ainda nos ludibria com miragens mirabolantes, né? Como é o caso de mitologias e coisas do tipo e tal, né? Que é o que ela, na melhor das hipóteses, é o que ela pode nos fornecer, né? Ou talvez, até hoje, nos tenhamos apenas enganado no caminho. De que indícios nos poderemos servir para esperar, em novas investigações, sermos melhor sucedidos do que os outros que nos precederam. E aí ele continua lá em B31, né? Tem a ver com essa, eu fiz uma montagem aqui de vários trechos, né? Porque sempre houve no mundo, e de certo sempre haverá uma metafísica, e a par desta sempre encontrará também uma dialética da razão pura, isto é, um desvio da razão pura, porque ele é natural.
Portanto, a primeira e mais importante tarefa da filosofia consistirá em extirpar de uma vez para sempre a essa dialética, a esse erro, qualquer influência nefasta, estancando a fonte dos erros. Eu não sei se eu trabalhei bem isso no primeiro encontro, mas dialética aqui é sempre sinônimo de raciocínio equivocado, tá? Tem uma longa tradição esse conceito. Lá no dicionário Kant, o Queijo explica bem isso, desde o Aristóteles, desde o Platão, e os medievais fazem um uso específico também da dialética, e o Kant, de certa maneira, recupera esse uso medieval, mas a dialética tudo bem, é um termo que na Idade Média vai ganhar um caráter mais ligado à retórica, né? Como a arte da erística, né? Do debate e tal, mas no Kant vai ser o próprio movimento da razão de avançar em direção a objetos antinômicos, objetos necessariamente conflituosos e sem um sentido interno definido, sem perceber. Porque o que ela faz, quando ela sai da experiência e vai caminhando para esses objetos, né, ela vai caminhando com muita segurança, né? Porque ela está baseada na experiência. E quando ela sai do campo da experiência, ela não se dá mais conta de que saiu, e aí quando percebe, ela está diante desse absurdo que são esses objetos incondicionados. Né? Um dos casos mais importantes aqui na Crítica da Razão Pura é o do primeiro motor do Aristóteles. Né? Então, quando Aristóteles está tratando o seu conceito eu sempre falo nas minhas aulas, o Cabreira conhece isso, né? Eu sempre apresento Aristóteles, a física do Aristóteles, como a primeira perspectiva de uma física cinética. Porque se a gente olha para a filosofia pré-socrática, a filosofia da natureza, né, a teoria da physis, ela não se ocupa do problema do movimento, ela se ocupa principalmente do problema da composição da matéria. Né? É a água, não sei o quê e tal. Mas o primeiro que vai tentar dar um tratamento para a questão do movimento, por que os corpos se movimentam, é o Aristóteles. E ele vai fazer isso por meio da teoria das quatro causas e dos quatro elementos. E a teoria do lugar natural. Né? São três teorias que articuladas formam a sua física cinética. Então, dentro dessa perspectiva, um paradigma importante na física do Aristóteles é a de que todo corpo que existe no mundo ele é mutável, corruptível, isto é, ele surge, se desenvolve e acaba, e ele não pode ter a causa do movimento em si mesmo. O movimento é sempre por transferência, sempre por impressão. Então, tudo aquilo que está em movimento, teve esse movimento impulsionado por um outro anterior. Né? Esse outro anterior, também corruptível, também perecível, portanto, tendo esse outro movimento derivado, oriundo de outro. Só que isso não pode seguir ao infinito. Então, chega um momento que Aristóteles diz, é preciso que haja uma primeira fonte de movimento que seja ela mesma imóvel. Que é o conceito de primeiro motor imóvel. Então, é absolutamente necessário que exista, para que esse sistema feche, um ente que seja a causa de todo o movimento, mas que ele mesmo não seja movido por nada. É claro que isso, nas mãos medievais, se tornará Deus. Né? Deus é o primeiro motor imóvel. Então, é disso que o Kant está falando. Até ele chegar nesse conceito, parecia tudo certo, mas, de repente, a razão pura se dá conta e fala assim, olha, eu não posso seguir isso daqui ad eterno. Né? Essa série causal, ela precisa fechar. E, para fechar, eu vou precisar postular um único ser, cuja natureza seja substancialmente diferente de todos os outros. Já que tudo é causa de algo, eu vou precisar ter um ser que seja a causa de tudo. Senão o sistema não fecha. Aí alguém poderia falar, mas eu não poderia pensar, então, o movimento sendo causado por qualquer ser particular? Não, não posso, porque dá na mesma. De onde surge esse impulso do movimento? A razão exige que você resolva isso por meio desse processo de transferência. Então é isso que a razão pura faz, ela segue 99% do caminho, a mesma trilha das ciências particulares, mas chega um determinado momento que ela se perde. E também não dá para
para reprimi-la nesse sentido. Não dá para você simplesmente dizer, olha, não pule para o incondicionado, permaneça dentro da série causal, permaneça dentro da série das condições. Não, ela não vai fazer isso. E aí a gente já vai entender por quê, tá? Lá na frente eu vou descrever o sistema transcendental de conhecimento, e aí vai ficar claro como que a razão faz isso. Bom, então não tem jeito. Assim, a metafísica ela nunca vai ser eliminada, ela nunca vai ser extirpada, né? Se ela não vai ser extirpada, então ela precisa ser domesticada, ela precisa ser controlada. E aqui aparece na epistemologia kantiana um tema caro aos contratualistas, né? Já que não dá para confiar na boa vontade dos seres humanos, então nós precisamos do Estado. Porque seria muita ingenuidade achar que os seres humanos em algum momento iriam abandonar o seu ímpeto egoísta por atacar a propriedade privada alheia. Né? Então nós precisamos de uma instância de regulação que controle, que domestique, que coloque limites aos impulsos individuais da ambição humana. Da mesma maneira, agora num paralelo epistemológico, é muita ingenuidade achar que a razão por si mesma vai ficar somente nos limites da experiência possível. Então é preciso colocar um limite para que essa dialética não aconteça. E esse limite é a crítica da razão pura. Estou escorregando, né, para a crítica histórica de novo, né? Para a leitura histórica do texto, né? Mas o próprio Kant dá ensejo a isso na medida que ele se vale, né, de analogias iluministas, contratualistas e tal. Mas se trata disso, né? Se trata de estabelecer uma instância de controle, uma instância de apuração. Ei, Lu, seja bem-vinda. Então, uma instância de apuração do... Será que eu... Ah, sim. Uma instância de apuração das ambições, né, naturais e inevitáveis da razão. E aqui, ele vai fazer já uma distinção bem importante, isso está em B10, né? Ele vai fazer uma distinção bastante importante entre dois usos possíveis da razão. O uso teórico e o uso prático. Essa menção, o Kant ele trabalha muito na crítica da razão pura, abrindo essas dualidades, assim, né? Então, uso teórico e uso prático, uso constitutivo, uso regulativo, que é uma situação que vai aparecer lá na dialética transcendental, né? O empírico e o puro, o fenômeno e o númeno. Então, todas essas oposições vão funcionando o tempo inteiro. Pensar e conhecer, né? O uso teórico é o uso que não precisa recorrer à experiência para conseguir determinar os seus objetos. Né? E atenção nesse ponto, gente. Esse procedimento de determinar objetos sem recorrer à experiência não se refere somente àqueles objetos da razão pura, o infinito, o eterno, etc. Eles também podem existir num uso seguro, numa via segura da ciência, como é o caso da matemática. A matemática ela opera sem recorrer à experiência, mas aí não é desvio metafísico, não é desvio dialético. A matemática trabalha somente com conceitos, sem nenhuma necessidade de recorrer a elementos práticos, né? E tudo bem. E é uma via segura da ciência, não existe polêmica possível para um axioma. Então, quando Euclides lá projeta nos seus elementos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, não existe contestação cética possível a isso. Então, quando o Kant fala de uso teórico, é esse uso que não recorre à experiência, que conta somente com as estruturas internas do conhecimento. Né?
E aí, essas estruturas teóricas podem ser dialéticas ou podem ser sintético a priori e dentro da via segura da ciência, como é o caso da matemática, por exemplo. E da lógica, né? Ele vai apresentar no segundo prefácio esses dois exemplos, né? O da lógica e o da matemática. Que não são a mesma coisa, tá? Aliás, isso é bem importante porque nós temos uma imagem, né? E eu vejo que isso aparece muito na formação básica, né? Fala assim, olha, então a matemática treina um raciocínio lógico, para o Kant são coisas totalmente diferentes. A matemática é um universo e a lógica é outro universo. A matemática, ela trata principalmente de serialidade e espacialidade, e a lógica trabalha com conceitos e articulação de conceitos. Uma está na estética transcendental e a outra está na teoria do entendimento, lá na analítica. Mas a gente vai ver essa mecânica funcionando daqui a pouco, né? Bom, aí entra um trecho bem importante e que é a própria definição de filosofia transcendental. Eu queria dar uma atenção para esse ponto, porque ele é muito relevante, né? Porque nós nos referimos à filosofia do Kant como a filosofia crítica ou a filosofia transcendental, mas fica pouco claro o que significa esse transcendentalismo, né? O que significa isso? E é mais problemático ainda, por quê? Porque o Kant, ele vai usar o conceito de transcendental o tempo inteiro, ok? Mas, eventualmente, ele vai usar o conceito também de transcendente, que é diferente de transcendental. O Cabreiro, você está lendo em português ou em inglês? Em português. Estou usando a edição que você passou e uma edição que o professor passou também. Então, toma cuidado com isso, tá? Tá. Porque isso faz uma diferença gigantesca. Por exemplo, o transcendental, ele se refere ao uso correto, à aplicação correta das faculdades cognitivas no processo de conhecimento. Agora, o transcendente é justamente aquele uso abusivo e desviado da razão. Quando o Kant fala de objetos transcendentes, ele está falando justamente desses objetos que pularam para o incondicionado sem uma percepção correta, né, de que, por exemplo, essa passagem da série causal do Aristóteles para o primeiro motor. O primeiro motor é um objeto transcendente. Então, a gente cai no transcendente justamente quando não compreende o uso transcendental da razão. Então, ele usa palavras muito semelhantes, com a mesma raiz etimológica, para fenômenos totalmente diferentes. Então, vamos definir primeiro o que é o transcendental. O transcendental é todo esse aparato epistemológico, todo esse aparato do sistema de conhecimento, do sistema cognitivo, que faz a mediação entre o sujeito e os objetos do mundo. Porque, veja, o problema fundamental da teoria do conhecimento é um só. Como se dá o processo de conhecimento das coisas? Como que a gente conhece as coisas? Então, vejam, usando aqui a terminologia kantiana, tá? Porque me ajuda a pensar junto com ele. Então, às vezes pode parecer meio preconceituoso, mas é assim mesmo. O vulgo, né? O homem acorrentado na caverna, ele acha que o mundo existe por si mesmo, e aí nós vamos olhando as coisas e vamos registrando. Então, aquilo que está na nossa cabeça corresponde a como as coisas são na realidade. Se a gente pensar em termos históricos, Felipe, a gente já percebe o problema que isso causa, né? Será que as coisas são tal como aparecem? Será que a descrição da realidade corresponde a como as coisas efetivamente são? Toda a discussão da ideologia está aí. Ou será que é possível que as pessoas percebam as coisas de uma maneira invertida, de uma maneira falseada, de uma maneira... Né? Então, essa é a questão fundamental da epistemologia.
Para não ficarmos nesse campo mais contemporâneo da teoria da ideologia, a gente pode pensar em outras situações bem básicas, assim, como a percepção empírica e óbvia a respeito do movimento da Terra. Será que os sentidos são uma fonte confiável para determinar como as coisas são? Se nós nos fiássemos somente nos sentidos, a verdade seria: o Sol está em movimento e a Terra está parada. Então, essa simples percepção nos mostra que nós precisamos de outras referências para determinar o que é verdadeiro, para diferenciar do que é falso. Que os sentidos, eles não são suficientes para determinar isso. Então, quando isso se coloca na filosofia pré-socrática já, se instaura, e eu acho que isso talvez seja a grande fonte da filosofia, e é por isso que isso que nós chamamos de filosofia é um fenômeno tipicamente ocidental, a gente não vê isso no pensamento oriental. A grande fonte da filosofia é justamente essa desconfiança profunda em relação aos dados dos sentidos, né? E a dificuldade de estabelecer um paradigma, e é isso que o Kant está chamando de via segura da ciência, um paradigma preciso sobre como que o nosso conhecimento se constitui. Nós somos receptores, nós vamos percebendo o mundo e ele vai imprimindo em nós as suas imagens, e aí nós vamos simplesmente sistematizando. Bom, mas aí nós vemos que em várias situações isso não é muito confiável, sem contar as divergências. Um sujeito percebe de uma maneira, outro sujeito percebe de outra. Aí vem o caminho inverso, né? Bom, então nós vamos fazer o seguinte: o mundo sensível, o mundo empírico, talvez ele nem exista, talvez ele seja só uma grande ilusão, né? É mais confiável fundarmos a realidade objetiva das coisas no próprio sujeito, é o idealismo. Tem um texto maravilhoso, eu fiquei com muita vontade de colocar nas sugestões e tal, mas ele é muito grande, está todo mundo super ocupado. Mas eu vou até tentar colocar lá, para vocês salvarem e lerem em algum momento, que se chama O Poema de Parmênides, do Jean Beaufret. Esse texto é lindíssimo, assim, ele reconstrói o início da história da filosofia como uma grande gesta, né, para falar numa linguagem homérica, né? A gesta são aqueles duelos individuais que se davam no meio da batalha na Guerra de Troia, né? Então tava aquela escaramuça toda, aquele pau quebrando, e de repente dois grandes guerreiros se encontravam, como Aquiles e Heitor, tal. E aí eles faziam uma luta. Então os outros guerreiros faziam um círculo e deixavam os dois grandes guerreiros, dois grandes generais ali daquele grupo lutarem. Era um momento especial. E o Jean Beaufret, ele reproduz um embate como esse entre Heráclito e Parmênides. Né? O Heráclito apontando que a realidade objetiva constitui toda a verdade possível, né? E se ela parecia impermanente e constantemente mutável, é porque é assim que as coisas são mesmo, né? Daí a sua máxima, né? Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. E Parmênides entendendo que qualquer ciência seria impossível se nós apostássemos como real a eterna mudança, a eterna mutabilidade. Então, o caminho de Parmênides vai ser o de negar a realidade sensível e fundar toda a sua ontologia na lógica. Então, se existe alguma coisa que nós podemos reputar como real, são as estruturas racionais, né? E o Beaufret vai concluir que, nessa batalha, Parmênides vence, o que vai fazer com que o Ocidente se assente numa tradição de constante negação do mundo sensível e apostando numa realidade mais estável e mais provável do mundo inteligível, do mundo das estruturas racionais. Isso nos dá algumas deduções importantes, né? Porque, por exemplo, o cristianismo ele vai se assentar fortemente nesse princípio, né? De que a realidade verdadeira ou o plano privilegiado é o plano intelectual, inteligível e não sensível. Aqui é o plano da corrupção, enfim. Então, toda uma mitologia se assenta nisso. Então, veja, e aí a gente vai percorrendo a história da filosofia com essas duas possibilidades, né? Alguém assentando a realidade objetiva na razão, o outro assentando no mundo sensível, nos sentidos. E aí o que o Kant percebe é, olha, ambos os lados
sempre tem razão sob o ponto de vista da demonstração lógica. Se você pega um tratado racionalista ou idealista e pega um tratado empirista, os dois se sustentam logicamente, mas quando confrontados, eles não podem subsistir. E esse é o escândalo da razão. É como aquela ideia do universo infinito ou finito. As duas teses têm correção lógica. As duas teses podem ser sustentadas. E a razão cretina nos abandona exatamente nesse momento. Bom, mas aí temos algumas pistas, né? E é interessante que o Kant ele vai ser associado como mais um idealista por alguns historiadores da filosofia, mas é interessante que a crítica da razão pura ela é muito tributária do pensamento do Locke. Então, John Locke, o grande adversário dele é o Descartes, né? Então, o que ele faz? Então, o Descartes, ele vai, dentro desse esquema, né, ele vai negar alguma relevância para o mundo sensível, sob o ponto de vista da confiança epistemológica, né, da pedra de toque da verdade, e vai encontrar essa segurança no cogito, né, e também na ideia de Deus. Portanto, nas estruturas racionais por excelência. O Locke vai justamente tentar provar o contrário, lá no ensaio sobre o entendimento humano. E aí, o que ele vai fazer ali? A tese fundamental é, bom, quando nós nascemos, né, nós somos uma tábula rasa, nós aí, o sujeito cognoscente, né, nós somos uma tábula rasa que, ao se relacionar com o mundo, vai tendo contato com os dados empíricos e vai formando o conjunto da experiência, o conjunto do mundo sensível. Mas então não existe nenhum conhecimento a priori, nós somos uma tábula rasa. Mas por que nós conseguimos estabelecer concordâncias? Não é? Porque existe um a priori que é um a priori formal, um a priori das estruturas de associação das ideias. Então o Locke ele já projeta ali, não um a priori sob o ponto de vista das ideias propriamente, como a ideia de Deus, ou a ideia de sujeito, ou qualquer outra, né, ou lá no caso do Platão, né, das próprias formas, seja lá o que for, mas ele vai defender a ideia de uma existência a priori de estruturas de associação, né, que todo mundo tem, e é por isso que estamos no mesmo mundo, a percepção ela vai se dando a partir de objetos variáveis, em tempos variáveis, mas os formatos associativos são os mesmos. E quais são esses formatos? Os princípios da lógica. O princípio de não contradição, fundamentalmente. O terceiro excluído, o princípio de identidade, os três grandes princípios da lógica aristotélica. Isso é importante por quê? Porque quando nós estamos falando do conceito de transcendental, nós podemos pensar, sim, nesse conceito lockeano de estruturas a priori, né? Que tudo bem, no Locke não tem um desenvolvimento preciso, né? O Kant vai fazer toda uma fisiologia do processo epistemológico, mas de fato é isso, né? De fato se trata de uma série de estruturas que determinam o cenário da experiência possível, de como que o mundo pode ser percebido e deduzido por nós. Então esses são os a priori transcendentais do Kant, né? São essas grandes estruturas que vão organizar a experiência possível, né? Bom, mas aí, qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é o seguinte, por que a filosofia até hoje, ela caiu em... Nossa, estou sumindo aqui, né? Por que a filosofia até hoje, ela caiu em desvios metafísicos? Porque, ora, se tentava deduzir a realidade objetiva das coisas a partir das próprias coisas, e aí o Hume me mostrou que isso é um erro, né? Ora, se tentava deduzir a realidade objetiva das coisas a partir da razão. E aí você caía num formalismo parmenidiano, né, para falar com o texto lá do Jean Beaufret, né? Então, o ser é ou não ser não é. Então, tudo aquilo que não se enquadrar dentro dos princípios da lógica simplesmente não existe. Que é um pouco, agora, eu não consigo resistir à tentação,
É um pouco a crítica que o Lukács e o Carlos Nelson Coutinho fazem a todo o estruturalismo, né? Eles reduzem a ontologia à lógica, à linguagem. Né? Então, a realidade passa a ser um problema de narrativa, né? Passa a ser um problema de discurso. Então, não existem mais forças materiais concretas atuando, né? Agora, a questão é essa virtualização do real. De certa maneira, você veja como isso é importante na história da filosofia, né? Isso já está lá acho que até tem esse subtítulo no texto do Beaufret, é o grande embate das origens, né? Isso está lá no grande embate mítico da filosofia, que é lá nos pré-socráticos. E aí, o Kant precisa encontrar uma terceira via. Eu não posso me basear nos objetos e eu não posso tentar fundar a ontologia somente na razão. Eu preciso encontrar um outro caminho. E aí eu cito mais um trecho dele, que para mim é o fundamento de toda a filosofia transcendental, né, e do próprio conceito de transcendental. Isso está em B13. Então ele diz: quando Galileu fez rolar no plano inclinado as esferas, com uma aceleração que ele próprio escolhera, quando Torricelli fez suportar pelo ar um peso que antecipadamente sabia idêntico ao peso conhecido de uma coluna de água, ou quando, mais recentemente, Stahl transformou metais em cal e esta, por sua vez, em metal, tirando-lhes e restituindo-lhes algo, foi uma iluminação para todos os físicos. Esse é o trecho mais importante que vem agora. Compreenderam que a razão só entende aquilo que produz segundo seus próprios planos, que ela tem que tomar a dianteira com princípios que determinam seus juízos segundo leis constantes e deve forçar a natureza. Olha a linguagem contratualista de novo, né? A razão, ela indaga a natureza. Né? Mas a natureza existe. A natureza está lá. Né? Mas a razão, ela tem que pautar a natureza. Forçar a natureza a responder às suas interrogações em vez de se deixar guiar por esta. De outro modo, as observações feitas ao acaso, realizadas sem plano prévio, não se ordenam segundo a lei necessária. Aqui ele está dando um recado a Hume, que a razão procura e de que necessita. A razão não somente procura a lei necessária, mas ela necessita dessa necessidade da lei, senão ela não faz ciência. A razão, tendo por um lado os seus princípios, por exemplo, o princípio de causalidade, únicos a poderem dar aos fenômenos concordantes a autoridade de leis, por outro, a experimentação, que imaginou segundo esses princípios, deve ir em encontro da natureza para ser por esta ensinada. É certo, mas não na qualidade de aluno que aceita tudo que o mestre afirma, antes na de juiz investido nas suas funções, olha a linguagem contratualista de novo, que obriga as testemunhas a responder aos quesitos que lhes apresenta. Assim, a física tem que agradecer a revolução tão proveitosa do seu modo de pensar, unicamente a ideia de procurar na natureza e não imaginar, de acordo com o que a razão nela pôs, na natureza, o que nela deverá aprender e que por si só não alcançaria saber. Só assim a física enveredou pelo trilho certo da ciência, após tantos séculos em que foi apenas simples tateio. Então, o que é o caminho seguro da ciência? É você ir à natureza com um plano, com uma estrutura transcendental que seja capaz de indagar a natureza e de organizar os dados segundo esse plano que a própria razão já possui. Então, aqui, a razão pura, ela não funda os objetos. Ela funda os princípios por meio dos quais os objetos podem ser compreendidos. Então, o que nós podemos conhecer? Agora a gente volta para aquela distinção entre conhecer e pensar. O que nós podemos conhecer? Nós podemos conhecer aquilo que a razão puder conceber em termos formais e que a natureza puder fornecer em termos empíricos. Então, esse trechinho
B13, né? Foi isso que eu falei? B13. Esse trechinho é a definição de transcendental. Então, o que significa conhecer, né? Significa sintetizar os princípios da razão pura com aquelas informações que são possíveis de serem dadas na experiência. Nesse sentido, fica um pouco mais simples, né? De distinguir o conhecer do pensar. É possível conhecer o infinito? Não. É possível conhecer o átomo? Não. É possível conhecer pelo menos não no século XVIII, tá? É possível conhecer Deus? Não. É possível conhecer a imortalidade? Não. É possível conhecer a liberdade? Não. Que embora sejam princípios também que estejam na razão, a experiência nunca vai conseguir apresentar um objeto que corresponda a esses sentidos. Isso se liga intimamente com a ideia de revolução copernicana. A revolução copernicana eu não copiei aqui, eu teria que ficar procurando, né? Mas está em B16 e B17. O que o Kant vai dizer? Bom, depois de tantos séculos tentando derivar o critério de verdade dos objetos, ou derivar o critério de verdade unicamente da razão, será que não seria possível, ou será que não seria mais proveitoso, ele diz, nós nos deslocarmos de perspectiva, né? E pensarmos em que medida que a experiência ela pode ser constituída como uma estrutura conceitual que tem algum tipo de aderência possível com a experiência. Então, não mais colocar sujeito e objeto em oposição, mas colocar o sujeito numa posição, as estruturas transcendentais e os objetos à frente dele, e verificar em que medida que eles se articulam. Então, o Kant cria um terceiro termo aí. Então, diante daquele dualismo entre razão e objetos, agora ele coloca um terceiro termo, que é o sujeito, a razão pura como uma estrutura transcendental e os objetos. E aí ele vai pensar a constituição do mundo, do conhecimento, como uma articulação que se dá entre a estrutura transcendental e os objetos, e o sujeito ali coordenando isso, né, numa unidade que ele vai chamar de unidade transcendental da percepção, né, uma espécie de cógito cartesiano, né. Bom, nisso, agora tem dois caminhos que a gente pode seguir, né? Tem o caminho um pouco histórico da teoria e tem o caminho mais técnico, né? Eu vou seguir o caminho técnico e a gente vai retomar depois essas associações. É importante nós pensarmos como se dá esse sistema transcendental, tá? Primeiro, é absolutamente fundamental entendermos o conceito de estética no Kant. Estética não tem nada que ver com teoria da arte, né? Estética para o Kant nada mais é do que uma parte desse sistema transcendental, né? Que ele é formado como se fosse uma empresa setorial, né? Ele tem várias partes que têm funções específicas, né, na divisão social do trabalho ali. E então a estética ali é a parte do nosso sistema de conhecimento que se ocupa em perceber os objetos no mundo. Porque veja, ao longo da história da filosofia, quando nós falamos dos sentidos, nós estamos falando de uma coisa física, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, são coisas físicas. Então, para o Kant, essa é a parte externa da percepção, mas a parte externa da percepção, ela só pode ser percebida
pela razão, que é uma parte não física, né, não empírica, se houver uma parte pura da percepção. Né? E esse sistema de parte empírica e parte pura configura o que ele chama de estética. Estética é sinônimo de sentidos aí. E é bem simples de entender. Apesar de no texto parecer uma coisa absurda e vertiginosa, na verdade é bastante simples. O que é essa parte pura da percepção, né, da estética? Nada mais é do que duas estruturas, né? Uma que estrutura espacialmente a experiência e a outra que estrutura temporalmente a experiência. Então, veja, nós estamos aqui, isso é bem lockeano, né? Nós estamos aqui diante do mundo e o mundo está mandando as suas impressões. As coisas estão acontecendo no mundo. Então, como é que eu sei que esse cinzeiro é diferente dessa mesa? Como que eu sei que esse isqueiro é diferente desse cinzeiro? Como eu sei que eu sou diferente da cadeira? Né? Como eu sei que a minha blusa é diferente do meu braço? Né? Porque pela visão, somente, isso pode ser a mesma coisa, não é impossível. Mas eu sei que a blusa é uma coisa e o meu braço é outra. Né? E mesmo no meu braço, eu sei que a pele é uma coisa e os pelos são outras. Né? E assim, então, quem que faz essa distinção das coisas? É essa parte da intuição, que o Kant chama, né, da estética, é essa parte que organiza as coisas geometricamente. Então, tem um princípio puro que recebe todas as impressões de cores, de cheiros, etc., e organiza isso temporalmente e os diferencia. Ó, isso pertence a essa unidade, isso aqui pertence a outra unidade, aquilo pertence a outra unidade, e essas coisas estão próximas, acima, abaixo, justapostas, diante de, ao lado de. Então, essa parte pura organiza espacialmente as coisas. E como que eu sei que a diferença entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois? Porque também a sensibilidade possui uma parte de si que organiza as coisas numa serialidade. Então, tudo que é recebido, a intuição vai e localiza espacialmente e também localiza serialmente. Então, eu consigo distinguir que agora o Felipe está escrevendo e não olhando para a tela, porque a minha intuição está recebendo essas imagens e está organizando isso internamente para mim. E aqui vem um trecho importante. Por que a matemática é possível de maneira pura? Porque a matemática é construída justamente nesse a priori da estética. O que é a geometria? A geometria é a nossa capacidade de trabalhar unicamente com essas estruturas espaciais da intuição sensível. E o que é a aritmética? É a nossa capacidade de pensar unicamente com os critérios dessa organização serial do mundo. Por isso que eu posso fazer matemática sem recorrer ao mundo, mas se eu recorrer ao mundo vai dar certo. Eu lembro uma discussão que eu tive com a minha companheira quando nós fomos comprar uma máquina de lavar, que eu achava que a porta não ia abrir totalmente na lavanderia, né? E ela achava que dava. Eu falei, olha, é só fazer um Pitágoras aqui que a gente vai saber se vai dar ou não. Peguei um caderninho, fiz rapidinho, falei, olha, ela vai bater com 70% do curso. E ela fez outra conta lá, não, a porta tem tanto, a distância tanto, claro que vai abrir. Eu falei, não vai. O teorema é intuitivo o que você está dizendo. Parece que vai abrir, mas o teorema está me dizendo que não vai abrir. Então, não leve. Ela confiou no raciocínio, na percepção empírica que ela estava tendo das relações ali. Levamos a máquina, aquilo pesava 50 quilos, eu me matei para carregar. Quando eu coloquei lá, o que aconteceu? Bateu com 70% do curso. Então é isso. O cálculo matemático, sempre que, se precisar, não é preciso, mas se precisar testar no mundo, vai dar certo. Por quê? Porque ele é construído em cima dessas duas estruturas. Se é a aritmética, a estrutura do tempo, se é a geometria, a estrutura do espaço. E nisso a gente não vai conseguir falar aqui,
mas o Kant ele vai gerar um rebuliço na lógica, na geometria e na matemática do século XIX. Vocês não têm ideia. Por exemplo, a geometria não euclidiana de Lobachevsky é um diálogo com a crítica da razão pura, os trabalhos do Cantor, do Russell, do Kurt Gödel, tem toda uma caminhada ali, né? Depois, o Kurt Gödel vai trabalhar muito com essa ideia das antinomias, a ideia dos conjuntos infinitos, dos subconjuntos. Tem toda uma história que vai surgir a partir daí. Bom, então, a intuição sensível, né, que é essa nossa faculdade transcendental de perceber a experiência, ela tem a sua parte empírica, que são os nossos sentidos, e a parte pura, que são essas duas estruturas espaço-temporais. Dali, quando esses dados da experiência são recebidos e organizados espaço-temporalmente, então eu sei o que está onde e em que momento está, né? Isso vai ser jogado para o entendimento. E aí vai ter uma mediação, que é a chamada teoria do esquematismo, do entendimento puro, mas nem importa aqui para o que a gente está fazendo, mas é uma parte grande da crítica da razão pura, mas vai haver uma outra instância de mediação entre a estética e o entendimento. Mas basicamente é o seguinte, o que é o entendimento? O entendimento é uma estrutura que formula juízos. Né? Então, na lógica, o que é um juízo? É uma articulação entre dois conceitos. Então, assim, as coisas percebidas, elas são organizadas em conceitos. Cachorro, gato, avião, quadro, né? Homem, mulher, sei lá, xadrez, caneca. Então, o que o entendimento é sob o ponto de vista transcendental? Ele é uma estrutura de categorias. Né? Tem lá as categorias, conceitos. Então, estão vindo aqueles dados lá da estética, organizados espaço-temporalmente, e o entendimento fica recebendo aquilo, e ele fica categorizando. Ah, isso é cachorro. Ah, isso é gato. Isso é quadrúpede. Isso é mamífero. Isso é isso, aquilo. É isso que o entendimento fica fazendo. E também, ele articula esses conceitos em juízos. Ele coloca um verbo entre eles. Né? O cachorro é mamífero. O gato é felino. O homem é mortal. Não sei o quê, não sei o quê. Né? É isso que o entendimento faz. Ele forma juízos. O problema todo é que o raciocínio ainda não começou nessa parte. Né? Nós estamos ainda num nível descritivo do conhecimento. Nós percebemos as coisas, organizamos o espaço temporalmente, e agora nós descrevemos as coisas. Isto é aquilo, isto não é aquilo é aquilo outro. Nós estamos simplesmente associando conceitos. O processo de pensamento, ele precisa montar um silogismo, precisa montar um raciocínio com essas sentenças. Eu preciso pegar, receber essas informações, e aí eu monto, né? Todo cão é mamífero. Aí depois eu monto outro juízo no entendimento. Totó é mamífero, é cão. E aí eu preciso, o entendimento não é capaz de fazer mais nada com isso. Tá? Ele chega e percebe, e aí ele monta. Todo cão é mamífero. Tá. Aí depois ele recebe outra experiência, Totó é cão. Só que ele não consegue fazer nada com isso. Quem vai fazer algo com essas duas informações é a razão pura. A razão pura, dentro do sistema lógico, dentro do silogismo, é aquela faculdade cognoscente que conclui a partir das premissas dadas pelo entendimento. Então, na estética, as coisas são percebidas e organizadas espaço-temporalmente. No entendimento, elas são sintetizadas em juízos, e na razão, elas são deduzidas. É claro que os juízos não são todos iguais, né? Eu falei aqui de juízos categóricos, que são os mais frequentes. Mas o Kant ele vai trabalhando com as tábuas de juízos, de categorias. Então, assim, dependendo do tipo de informação,
Os juízos vão ser categóricos, como esses, vão ser hipotéticos, né, que a forma lógica é se P, então Q, né, causa e consequência, ou serão disjuntivos, né, que é a forma do dilema, ou P ou Q. Né? Então, se a gente pensar dentro de uma estruturação lógica, o que o entendimento faz? Ele recebe a experiência e monta um juízo. Se é categórico, por exemplo, todo X é Y. Né? Se é hipotético, se isto, então aquilo. E se é disjuntivo, ele vai organizar ou isto ou aquilo. O que a razão faz? A razão vai pegar esses dados e vai apresentar conclusões. Se P, então Q. Aí o entendimento diz, é P. Aí ela diz, não Q. Né? Ou se P, então Q. Aí o entendimento diz, não Q, então P. Ou no disjuntivo. Ou P ou Q. Aí o entendimento diz, não P, então Q. Porque é a forma do dilema, ou um ou outro. Então a razão é a faculdade que fica deduzindo a partir das informações que estão chegando. Mas vejam, tudo isso a partir de formas e categorias que o próprio sistema transcendental possui, antes mesmo da experiência. Então, o que é esse sistema transcendental? É a forma do silogismo, lá na razão, é a forma do juízo no entendimento, e a forma da geometria e da aritmética lá na sensibilidade. Então, nós pensamos sempre dentro dessas estruturas. Né? O que é conhecer? Conhecer é deduzir a partir de coisas organizadas espaço-temporalmente. As coisas têm que ter um lugar no espaço e tem que ter um momento no tempo. As coisas que podem ser conhecidas. Por isso, olha que interessante, por isso que todas as ciências que desenvolveram a via segura, elas são matematizáveis. Elas são quantificáveis. Por quê? Porque elas sempre passam pelo crivo da sensibilidade, sempre passam pelo crivo da estética, que organiza geométrica e aritmeticamente. Por isso desse princípio da quantificação ser inerente às ciências que encontraram o caminho seguro da ciência. A ciência que eu estou caminho seguro. As ciências que encontraram a senda segura, né? E aqui abre uma outra janelinha de influência, né? O positivismo é fortemente dependente dessa percepção, né? Claro, tomando os resultados, né? Como referência. Olha, aquilo que é passível de demonstração deve poder ser matematizado. Aquilo que não pode ser matematizado. Então, no limite, o que os positivistas estão dizendo? Olha, as únicas coisas que podem ser conhecidas e determinadas como verdadeiras são aquelas que foram percebidas pelos sentidos, são aquelas coisas que existem no mundo. Por isso que qualquer tentativa de conhecimento de objetos que não podem ser dados no mundo não é possível. Não é possível conhecer alguma coisa que não se dá na experiência possível. Daí o sentido lá da frase que o Kant fala em B30, né? Tive que abrir lugar, tive que abrir espaço. Como que ele fala isso? Eu nunca cito direito essa parte, mas é uma das mais famosas. Tive que abrir espaço ao conhecimento, tive que limitar o conhecimento para abrir espaço à crença, né? Uma coisa nesse sentido, né? Mas a crença não é essa crença devotada, né? Essa crença né, do culto, né? É a crença no sentido de incorporar à minha vida elementos que só podem ser pensados
e não conhecidos. Então, assim, para que eu possa acolher esses objetos que só podem ser pensados, eu vou ter que abrir um lugar ao conhecimento. Eu não posso pretender conhecê-los, porque senão eu caio em dialética. E aí eu abro o flanco para os céticos derrubarem isso. Então, objetos como Deus, objetos como liberdade, objetos como infinitude, alma imortal, eles nunca poderão ser conhecidos. Jamais. Essa é a interdição. Esse é o sentido negativo da crítica, né? De uma interdição, sob o ponto de vista do conhecimento, para esses objetos que não podem passar por esse crivo da estética, esse crivo do espaço e do tempo, né? Então, esse é o sentido de experiência possível do Kant, né? Experiência possível é quem passa por esse sistema transcendental. E esse é o conceito de fenômeno dele. O que é fenômeno? Fenômeno é precisamente aquelas coisas que são passíveis de percorrer esse processo transcendental, né? De intuição sensível, matemática, entendimento e dedução racional. Qualquer outra coisa que tenha sido projetado pela razão que não tenha vindo por esse caminho, lá dos sentidos, não é fenômeno. Mas vejam, isso não quer dizer, isso para o Kant, tá? Mas outros vão acusá-lo de cair nisso. Mas isso não quer dizer que todo mundo, quando o Kant fala de mundo, ele está falando de todas as coisas que existem, né? Isso não quer dizer que todo mundo seja somente essa estrutura de fenômenos. Porque senão nós estamos caindo num logicismo ou num outro idealismo, né? Aliás, ele vai se referir como idealismo transcendental a isso. Mas ele vai dizer, olha, se as percepções estão sendo capturadas pelos sentidos, existe uma fonte. Existe uma fonte que a gente não tem a menor ideia de como seja. Que é o mundo das coisas em si mesmas, né? Então, existe uma natureza em si mesmo, existe um mundo em si mesmo. A única questão é que, quando nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando da maneira como nós podemos perceber esse mundo que existe em si mesmo. Que a gente nunca vai saber exatamente como é. Então aí fica clara a terceira via que ele abriu, né? Entre Parmênides e Heráclito, né? Entre Descartes e Locke. Então ele dá razão a Descartes, fala assim, olha, de fato, se nós tivermos que ter alguma segurança, essa segurança tem que estar nos a priori, tem que estar no sujeito. No entanto, nós não podemos negar a realidade objetiva do mundo em si mesmo, porque senão não teria uma fonte por onde os sentidos vão aprender como são as coisas. A única coisa que ele está dizendo é que o que nós conseguimos entender desse mundo, o que nós conseguimos capturar desse mundo, depende inteiramente das nossas estruturas de conhecimento. Depende de uma matematização possível e depende de uma organização lógica possível, em termos de juízo, de silogismo e tal. A gente só consegue pensar de maneira categórica, hipotético-disjuntiva, e a gente só consegue pensar relacionando sujeitos e predicados. E tudo isso tem que estar organizado espaço-temporalmente. Essa é a nossa limitação fundamental. Saiu disso, vira a vertigem, que é o conceito de infinito. Então, o Kant vai dizer, olha, esse é o sentido negativo da crítica. Eu preciso correr um pouco. Esse é o sentido negativo da crítica, o de limitar a metafísica ou de limitar o conhecimento aos objetos da experiência possível. O problema todo é que a metafísica é exatamente a ciência dos objetos que não são dados na experiência possível. Então, aparentemente, o resultado é bem desfavorável para a metafísica. No entanto,
existe uma possibilidade dessa tendência da metafísica, né, dessa tendência da razão pura ser utilizada de maneira segura e científica. Não é na física, não é na química, não é na biologia, mas é na moral. Então, se nós pensarmos sob o ponto de vista das necessidades da moralidade, aí sim, pensar o incondicionado, pensar o em si, né? Pensar aquilo que nunca pode ser dado numa experiência possível, não somente é possível, mas absolutamente indispensável. Não é possível trabalhar com as categorias da moralidade sem que nós recorramos a objetos incondicionados, a objetos que nunca serão dados na experiência possível. Porque veja, como é que nós vamos trabalhar a filosofia moral sem o conceito de liberdade? Não é possível, porque veja, olha a seguinte tese: não existe liberdade nas ações humanas. Tudo que nós fazemos é condicionado de maneira mecanicista pela natureza. Bom, se não existe liberdade, então não existe possibilidade de haver direito. Não existe possibilidade do julgamento, da responsabilização. Tampouco existe a possibilidade da melhoria, do aperfeiçoamento. Não existe educação ali. Então, se você pensa a existência humana dentro de uma estrutura mecanicista, implode todo o universo da cultura. Por isso que lá na Crítica da Razão Prática, o Kant vai dizer assim, olha, a liberdade, ela de fato não é um conceito que pode ser conhecido, mas ele não precisa, porque ele é um factum da razão. Ele se impõe por si mesmo, ele é como um axioma. A nossa própria existência confirma que a liberdade existe. O único problema é quando eu confundo ou eu pretendo apresentar a liberdade como alguma coisa de mesma natureza aos objetos da física, tentando deduzi-la, tentando prová-la, tentando matematizá-la. Não, isso não é possível. Mas existe um uso prático totalmente justificado e que segue uma senda segura e que é passível de estabelecimento de um consenso, uma contribuição continuada entre os vários intelectuais no uso prático da razão, que autoriza, por exemplo, um conceito como liberdade. E aí o Kant vai dizer, tá vendo como aquela inevitabilidade da busca pelo incondicionado da razão tem um sentido, tem um motivo? Esse motivo é prático, ele é moral. Por isso que da crítica da razão pura ele vai para a crítica da razão prática. Mas vejam. Pergunta. Pois não. Dá para fazer juízo sintético, então, com questões sobre liberdade? Sim. Você está falando liberdade... de juízo sintético sob o ponto de vista do próprio Kant, é isso? Oi? Você está falando de juízo sintético sob o ponto de vista do próprio Kant, é isso? Isso. A priori, juízo sintético a priori. Sim. Daria para fazer. Não somente daria, como é absolutamente necessário. Tudo aquilo que está na via segura da ciência só pode estar lá porque está baseado em juízo sintético a priori. Porque, veja, qual que é o outro juízo possível? São os juízos analíticos. Juízos analíticos, eles não permitem a constituição de nenhum conhecimento, porque eles são meras tautologias. O que está no predicado é só um desdobramento daquela informação que já é trazida no sujeito. O juízo sintético a priori, ou qualquer juízo sintético, né, mesmo os a posteriori, mas o Kant dá pouca atenção a eles, são justamente aqueles juízos que ligam duas informações heterogêneas. Né? Então, sim, toda moralidade, aliás, qualquer sistema da razão pura que configure, seja um conhecimento, ou seja uma construção específica, mesmo que no âmbito do pensar, se baseia em juízos sintéticos a priori. Tudo bem? Sim. Bom, mas veja,
o exercício da liberdade não é só o exercício do possível. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e isso funda a possibilidade da responsabilização. É preciso que, para que a moralidade exista, eu tenha um referencial de bem. Porque como é que eu julgo sem um referente do que é certo e do que é errado? E esse referencial de bem, ele não pode ser relativo. Ele não pode ter uma origem antropológica, uma validação regional. Né? Ah, não, o bem é o costume, o bem é o habitual. Não. Isso não é sintético a priori. Foi boa a lembrança do Guilherme. Isso é a posteriori. Eu preciso ter um critério sintético a priori para determinar o que é o bem. Por isso que eu preciso da ideia referencial de bem. E essa ideia referencial de bem é Deus. Por isso que o Kant vai trazer Deus como uma hipótese racional, uma hipótese regulativa que vai orientar as nossas ações numa direção, como uma base de critério, para determinar o que é certo e o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. É até interessante, porque eu acho que isso está lá na fundamentação, que o Kant vai até dizer o seguinte, ele foi acusado, eu não sei se está numa carta ou se está na fundamentação, ele foi acusado de estar tentando fundar uma nova filosofia moral. Ele vai dizer, não, isso é absurdo. O mais simples dos homens sabe tudo isso que eu estou falando. Ele sabe que é errado matar, ele sabe que é errado mentir, ele sabe que é errado roubar. Ele não precisa ler a Crítica da Razão Prática para saber isso. E por que ele sabe disso? Ele sabe disso porque isso é uma verdade derivada da razão. Ele percebe intuitivamente isso. Porque sendo ser racional, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não precisa perguntar para alguém, ele não precisa que um filósofo diga para ele o que ele deve ou não fazer. E nessa observação dele, eu vejo uma marca russoniana muito forte, assim, né? Dessa aposta, né, no bom selvagem, né? Bom, mas aí tem um outro problema. Então, eu tenho a liberdade como facto da razão, eu tenho a necessidade de um referencial como critério, que é Deus como sumo bem, mas eu preciso, mas veja, o conceito de Deus como sumo bem, que é algo que percorre a história da filosofia, o que é esse sumo bem? Né? Deus é o ser infinitamente bom. Ele não é parcialmente bom, ele é infinitamente bom. Para que eu use como critério um ser que é infinitamente bom, eu preciso necessariamente contar com uma alma imortal, porque para perseguir um referencial infinito, eu preciso de um tempo infinito. Então, também se torna absolutamente necessária a moral que eu projete a minha existência como uma existência eterna. E aí o terceiro tema da metafísica volta. A alma imortal. Por isso que o Kant vai dizer que, o Nietzsche vai dizer que o Kant expulsou Deus pela porta da frente e o readmitiu pela porta dos fundos, né? Isso já aparece na Crítica da Razão Pura, aparece lá no finalzinho da dialética. Mas, fundamentalmente, essa é a estrutura da trilogia da filosofia moral dele, né? A fundamentação, a metafísica dos costumes, a crítica da razão prática e a própria metafísica dos costumes. Então, qual que é o resultado disso, né? Já que, voltando agora para o início da conversa, já que a metafísica é inevitável e ela sempre vai dar seu salto, a razão pura, o desvio da razão pura é inevitável, ela sempre vai dar seus saltos metafísicos, nós temos que não proibi-la, porque isso é impossível, mas nós temos que entender por que o erro acontece. E o erro acontece quando a razão pura pretende fazer um uso constitutivo. O que é constitutivo? É aquilo que pretende referir-se à experiência. Esse constitutivo aí tem um sentido matemático mesmo, né? De princípios que só podem ser utilizados de maneira regulativa. Então, se você pensar a nossa experiência no mundo mesmo, no mundo empírico, parece que a liberdade é um dado
fundamental. Mas eu não posso querer fazer um uso constitutivo dela, porque senão eu coloco em risco todo o sistema da ciência, como o Hume fez, com o conceito de causalidade. Então, eu não posso tentar conhecer a liberdade. Eu a penso e a utilizo de maneira regulativa para organizar a minha ação no mundo. E assim eu fundo um direito. Olha, o ser humano é livre. Esse conceito eu posso pensar, todos vão concordar, e eu posso responsabilizá-lo pelas suas ações. Ele não somente é livre, mas ele pode progredir, porque ele tem um referencial do que é certo e errado. Por quê? Porque nós podemos pensar o conceito de um sumo bem. E mais importante, ele pode se recuperar das suas insuficiências, porque ele está num processo de melhoria contínua. Por quê? Eu posso pensar essa existência dele como uma existência, já que o sumo bem é infinito, eu posso pensar essa existência de maneira eterna. Então aí, o Kant coloca o seu pezinho, tanto na teoria da história, como na política inteira, na teoria do Estado, no direito e etc., e também na educação. Aliás, ele tem um livro chamado Pedagogia, que é aquele conceito de Ausbildung, né? Que é muito parecido com a paideia grega, né? Aquele conceito de educação como formação do sujeito, né? Em direção ao ideal de perfectibilidade, né? Educação como processo de civilizar-se, né? O Goethe vai usar muito, né? Goethe, Schiller, todos esses caras. Bom, tem uma... Antes da gente encerrar... Tem um trechinho que eu notei aqui... Está em B28. B28. Deixa eu ver se está na página 50, é isso. 25, 27, 28. É só uma dica, tá? A gente vai voltar nisso na semana que vem. Ó, ele diz aqui, né? Todavia, deverá ressalvar-se e ficar bem entendido que devemos, pelo menos, poder pensar esses objetos como coisas em si, embora os não possamos conhecer. Aí ele faz uma distinção, né, entre pensar e conhecer numa nota. Caso contrário, seríamos levados à proposição absurda de que haveria fenômeno, aparência, né, por exemplo, a liberdade ou o infinito, sem haver algo que aparecesse. Suponhamos agora que se não tinha feito a distinção, pela nossa crítica considerada necessária, entre as coisas como objetos da experiência e essas mesmas coisas como coisas em si. Então, o princípio de causalidade e, consequentemente, o mecanismo natural da determinação das coisas deveria estender-se absolutamente a todas as coisas em geral, consideradas como causas eficientes. Assim, de um mesmo ser, por exemplo, a alma humana, não se poderia afirmar que a sua vontade era livre e, ao mesmo tempo, sujeita à necessidade natural, isto é, não livre, sem incorrermos em manifesta contradição, visto que em ambas as proposições tomei a alma no mesmo sentido, ou seja, como coisa em geral, como coisa em si, e nem de outro modo podia proceder sem uma crítica prévia. Se, porém, a crítica não errou, ensinando a tomar o objeto em dois sentidos diferentes, isto é, como fenômeno e como coisa em si, se estiver certa a dedução dos seus conceitos do entendimento e se, por conseguinte, o princípio da causalidade se referir tão somente às coisas tomadas no primeiro sentido, né, como fenômeno, isto é, enquanto objeto da experiência, e se as mesmas coisas tomadas no segundo sentido lhe não estiverem sujeitas, então essa mesma vontade pode, por um lado, a vontade livre, na ordem dos fenômenos, das ações visíveis, pensar-se necessariamente sujeita às leis da natureza,
ou seja, como não livre. Por outro lado, enquanto pertencente a uma coisa em si, não sujeita a essa lei e, portanto, livre, sem que deste modo haja contradição. Aí ele vai falar da alma e não sei o que, tá. Bom, o que é essa discussão, né, gente? Essa discussão, ela está na base da teoria da história de Hegel. Está na base, por exemplo, do debate da Segunda Internacional, que é fortemente influenciada pelo positivismo, né? Se a história humana ela é totalmente condicionada por leis necessárias ou se existe um elemento de liberdade possível. Por isso que do neocantismo vai surgir uma importante escola teórica, que é o historicismo. A discussão é toda essa. Então, quando a gente pensa processos políticos, processos históricos, né? Qual é o papel da liberdade nisso, né? Então, sei lá, se Hitler tivesse morrido com 20 anos de idade, aconteceria o nazismo ou não? Entendeu? Aí o Kant ele tá, olha, você precisa tomar as coisas em dois sentidos, né? O que Hegel vai fazer? Ele vai falar, não, dois sentidos, coisa nenhuma. Esses dois sentidos, eles funcionam juntos, né? É a ideia de dialética em Hegel. Gente, acho que tá bom, né? Foi? E aí? Acho que sim, Cris. Hoje deu aquela fritada, hein? Deu? Mas eu estou um pouco mais tranquilo, porque das outras vezes que eu tive que falar de Kant, eu tive que falar tudo em 1 hora. E aí fica muito mais complicado, né? Mas fracionando assim 4 encontros. Bom, hoje, propositalmente, eu evitei as críticas, né? Eu fiquei aqui bem na estrutura do tempo lógico mesmo, mas na semana que vem eu pretendo trabalhar 2 referências, né? Uma do texto do Rubens Torres Filho, que, se vocês puderem, eu recomendo muito que leiam. É uma aula inaugural dele lá na FEFELESH de 74, 73. E eu não sei como é que estão as aulas inaugurais hoje, mas lendo aquele texto eu ficava olhando assim, caramba, que aula inaugural, né? Eu diria que aquelas estão melhores ainda. Tem no YouTube as aulas inaugurais recentes. Tem que dar uma olhada lá, mas eram titãs que estavam ali, né, nos anos 70, né? Então, é uma aula inaugural, eu coloquei lá, tá, na pasta, e eu vou tentar comentar um pouquinho uma parte do trecho, de um texto que eu li lá em Lisboa, que eu faço a transição, eu tento fazer a transição de Kant para Hegel, né? Então, qual que é a ideia aí? O Kant, tudo isso é o que? É a crítica à tradição filosófica que o Kant vai chamar de dogmatismo. E aí eu defendo desse texto que o próprio Kant cai em dogmatismo. Né? E Hegel percebe isso. E esse trechinho que eu acabei de ler, ele é bastante ilustrativo, porque o que o Kant está dizendo que não pode ser feito é justamente o que o Hegel vai olhar e vai falar, não é isso que deve ser feito. Nós devemos tomar as coisas em 2 sentidos. Né? Isso é dialética, é você tomar as coisas como determinadas mecanicamente e também como orientadas por um princípio de liberdade. Felipe conhece isso, né? Tem uma menção que o Zé Paulo faz ao Conder. Eu vou contar isso porque é muito interessante, muito engraçado, né? O Leandro Conder conta que ele, jovenzinho, tal, ele foi preso, né, pelos militares.
para assuntar, né? Ver se ele denunciava alguém e tal, né? E ele estava lá, estava o delegado, lá o general, lá o major, sei lá quem, questionando, e tinha um escrivão lá, né? E aí ele perguntou, né? E o fulano de tal, o professor tal, o que ele ensina, né? Ele ensina coisa de comunista lá na universidade e tal, né? Aí o Konder respondeu assim, não, ele dá aula de dialética, né? Aí o escrivão parou assim, né? E perguntou pro cara, o que é dialética mesmo, né? Aí o cara virou para ele e falou assim, olha, eu já te expliquei, eu vou falar de novo. Dialética é o seguinte, as coisas são assim, e vem os comunistas e falam que elas são assim. Então a dialética é esse negócio. Elas são assim, os comunistas dizem que elas são assim. Mas é um pouco por aí, né? Esse trecho do Kant mostra bem isso, né? Olha, ou eu penso o mundo como determinado, ou eu penso a liberdade. Se eu tenho que pensar as duas coisas ao mesmo tempo, eu entro em contradição. O que Hegel está dizendo é, não, é exatamente assim. As coisas são por liberdade e são por determinação causal ao mesmo tempo. Essa é a dialética. Essa coisa meio macumbeira, né? Como diz o Zé Paulo Neto. Que tem resposta para todas as coisas, né? Mas é isso, gente. Bom, então, obrigado aí por mais esse encontro, muito bom. E é isso aí. Então, semana que vem, se vocês não tiverem questões, a gente vai trabalhar, então, esse textinho do Rubens Torres, né, a partir do Nietzsche, que é uma questão importante. Eu vou tentar localizar também, para acompanhar ali, o parágrafo que o Rubens Torres se baseia. Está lá na Gaia Ciência, se não me engano. Eu vou tentar achar esse negócio e aí eu mando junto, só para a gente se situar dentro dos textos. Né? Ok? Certo. Maravilha. Posso parar a gravação aqui? Opa. Pode. Tá bom.